Começa aqui o Poder Expresso diretamente com a super Natália Fruê, que tem informações sobre toda essa confusão envolvendo o leilão de arroz. Natália, muito obrigado aqui pela presença. Natália, no Palácio do Planalto, aqui, final de tarde em Brasília. Natália, leilão suspenso, o governo insistiu por esse leilão, acabou reforçando essa insistência depois de uma decisão judicial, mas hoje suspendeu, tem secretário demitido. Que confusão, Natália, conta tudo pra gente. Pois então, Léo, boa tarde para todo mundo. É um dia, sim, ruim para o governo, porque havia toda uma expectativa, inclusive na semana passada, quando anunciaram o resultado desse leilão, de uma agenda positiva para o governo, porque o presidente Lula, preocupado com o valor do quilo do arroz, ele tem dito e falando muito sobre isso, ele se via, né, o governo conseguiu identificar uma reclamação que antes das enchentes no Rio Grande do Sul, já vinha verificando um aumento no valor da saca de 50 quilos, quando, né, do preço ao produtor, mas depois chegando para o consumidor final em um valor maior do que normalmente deveria acontecer quando se está recém, né, vendendo a safra, e que depois da catástrofe climática isso se acentuou. Então havia uma expectativa muito positiva para o governo por causa desse leilão, só que a polêmica toda se instalou nesta semana em função das empresas vencedoras desse leilão. Se descobriu depois, porque de acordo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a previsão, quem habilita, quem pode ou não participar do leilão é a Bolsa de Valores. Então o argumento do governo é que o governo não tem como fazer um filtro antes que esse leilão aconteça, e que foi surpreendido com a informação de que uma corretora de máquinas e de grãos e também uma empresa de venda, né, na prática um comércio esse de bairro para vender queijo, seriam essas empresas que estariam na lista daquelas que venceram a concorrência, então, para a importação desse leilão, dessas 263 mil toneladas. O governo tem uma autorização que recebeu depois de uma decisão, uma portaria conjunta dos Ministérios da Agricultura e da Fazenda para fazer essa compra. No entanto, depois daí do leilão, quando a imprensa, nós todos divulgamos que essas empresas que venceram talvez não teriam a capacidade de entregar, o governo então passou a questionar isso, porque o próprio Edgar Preto, quando finalizou o leilão na semana passada, dizia que as empresas tinham 5 dias úteis para apresentar a documentação necessária e comprovar que elas conseguiriam entregar essa quantidade de arroz. Como isso não aconteceu, se tomou a decisão hoje, depois de uma conversa com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto, de anular este leilão e cancelar esta compra. A promessa do governo agora é, com a ajuda da Advocacia Geral da União e também da Controladoria Geral da União, fazer um novo leilão, só que com novas regras, porque o ministro Carlos Fávaro, em uma declaração rápida que ele deu à imprensa aqui no Palácio do Planalto, ele reclamou muito desse formato em que a Bolsa habilita quem pode ou não participar e acaba com isso atrapalhando esses planos do governo, porque o governo não tem como saber quem é a empresa ou não, e isso o ministro diz que esse modelo é um modelo que realmente ele não faz sentido, não faz mais sentido nos dias atuais, portanto vão pedir ajuda da AGU e da CGU. O que o governo não consegue explicar muito bem é como que Robson França, ele que foi assessor e advogado do deputado e que era até o dia de hoje secretário de Política Agrícola do Ministério, Neri Geller, ele que é parlamentar do Partido Progressista, ele acabou pedindo demissão hoje, ficou insustentável a permanência dele no cargo, porque esse ex-assessor é que era responsável por uma corretora de grãos que ficou, né, nessa disputa do leilão. Ela acabou ganhando para fornecer quase a metade dessa importação de arroz. Então ficou uma situação insustentável. Neri Geller pediu demissão, entregou o cargo e Carlos Fávaro aceitou essa entrega do cargo, Léo. Muito bem, Natália. Como vai se desenvolver a partir de agora essa situação? Porque
tem uma necessidade, tem uma questão de segurança alimentar. A gente daqui a pouco vai falar sobre essa questão da inflação em relação aos alimentos, principalmente. Como é que isso tudo se resolve? Como é que o governo vai sair dessa encrenca, Natália? Pois então, eu tentava conversar inclusive com a AGU e CGU para saber se esse procedimento de mudar uma regra de leilão, se ele pode acontecer num curto prazo. A gente sabe que na legislação, muitas vezes, essa burocracia do poder público para fazer qualquer alteração, ela é demorada. Pela previsão, se o leilão, se tivesse dado tudo certo, se as empresas elas estivessem prontas para fazer essa importação do arroz, a previsão da Conab era conseguir ter esse arroz mais barato no mercado em 45 dias. Agora isso vai atrasar. E aí esse valor do preço do arroz, que a Conab mesmo, nos seus levantamentos semanais, a Conab já havia identificado como uma alta passando de 30%, em alguns lugares até mais que isso vai continuar. E aí é uma preocupação, né, do governo, porque o presidente Lula tem, inclusive quando deu entrevista para nós, para o SBT Brasil, em fevereiro, ele reconheceu que o preço dos alimentos, a alta no preço dos alimentos prejudica a avaliação do governo, então há uma lupa nesse assunto econômico e do preço, principalmente daqueles alimentos mais básicos, porque o arroz e o feijão estão na cesta básica, o governo corre contra o tempo e agora vai ter que encontrar essa alternativa de uma nova regra para o leilão, ou uma nova maneira de poder comprar esse leilão, importar esse arroz, com a faca no pescoço, como a gente diz, a faca no pescoço de um lado, as pessoas reclamando que realmente está mais caro, apesar, inclusive, quando a gente conversa com os produtores de arroz, o argumento deles é que não, que tem safra, que tem produto para pelo menos 10 meses. Por outro lado, quando a gente conversa com os técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, o que eles nos dizem é que os estoques do produto, eles praticamente empatam entre o que o brasileiro consome e o que se produz de arroz todo ano, é o que eles dizem. Então, nesses momentos em que vai faltar, por mais que o argumento lá dos produtores gaúchos é que das 6 regiões onde se planta arroz no Rio Grande do Sul, apenas uma foi afetada pela catástrofe climática. Nesse contexto em que o consumo e o que se produz é praticamente igual, essa perda de 17% do que já havia sido colhido vai fazer uma diferença, e isso deve ter uma consequência para a alta nesse produto que é usado, né, para o brasileiro, na mesa do brasileiro, praticamente todos os dias. Então agora a gente está aqui, estava conversando lá na AGU, Léo, para saber quais seriam essas alternativas, quais seriam as formas de flexibilizar e não depender da Bolsa de Valores para fazer esse leilão, uma concorrência pública para conseguir importar esse produto, Léo. Muito bem, Natália. Você que está acompanhando você que acompanhou diretamente esse cenário, né, essa calamidade lá no Rio Grande do Sul, passado aí esse primeiro momento, que é um momento ali da própria sobrevivência ali, dos próprios resgates, eu queria fazer um pouco de um balanço aqui, Natália, para a gente fechar esse tema, no seguinte sentido. Paulo Pimenta já está ali há quase mais de um mês no cargo, efetivamente, já foi mandado, né, para o Rio Grande do Sul ali, né, logo nos primeiros dias, foi decidido ali ter uma pessoa designada diretamente do governo federal para o Rio Grande do Sul. Como é que você avalia? Esse leilão é um reflexo, claramente, dessa calamidade no Rio Grande do Sul, mas como é que está a movimentação no Palácio do Planalto, passado mais de um mês do início da calamidade, e nesse reforço agora em relação aos próprios leilões e essa relação Paulo Pimenta, Eduardo Leite e as próprias ações efetivas de reconstrução do Rio Grande do Sul a partir do Palácio do Planalto? Pois então, Léo, inclusive hoje o presidente Lula, num evento aqui no Palácio do Planalto, ele tratou desse assunto sobre aquelas casas temporárias que estão sendo construídas pelo governo gaúcho, com o apoio da Organização das Nações Unidas, a ONU, em que se faz uma espécie de, com material
parte dele acrílico, plástico, também com material de pano, uma área com 27 metros quadrados para que as pessoas possam sair dos abrigos. E aí o presidente Lula, nesse evento que aconteceu mais cedo, ele inclusive rebate essa ação do governo lá gaúcho, dizendo que não defende que não sejam essas casas, essas moradias temporárias alternativa, porque ele disse que no Brasil que é alternativa depois acaba sendo permanente. E defendeu que o investimento federal seja feito em moradias, já que as pessoas possam ficar, que elas não tenham que pensar em sair dessas casas daqui 1 ou 2 meses, ou até mais, porque o que se fala lá pelo governo gaúcho é que essas casas temporárias, elas devem ser o lar dessas pessoas que ainda não puderam voltar para suas casas por pelo menos 4 meses. É bastante tempo para que essas pessoas morem, né, em 27 metros quadrados, mas elas estão em abrigo, então, nesse contexto geral, seria uma alternativa melhor que o abrigo. E aí a gente percebe que essa fala do presidente Lula, ela não foi apenas obra do acaso, ela foi sim para pontuar uma diferença sobre o que pensa o governo federal e o que pensa o governo estadual. Há no bastidor esse embate, há uma reclamação por parte aqui de integrantes do Palácio Planalto que Eduardo Leite, que já conseguiu a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul até 2027 e o não pagamento dos juros nesse período que o Estado vai ficar sem pagar essa dívida. Há uma reclamação nos bastidores aqui que os integrantes do governo gaúcho, eles não estão satisfeitos. Então, o presidente Lula anunciou a suspensão da dívida, depois na semana passada confirmou o pagamento de salários, né, de 2 salários mínimos nos próximos 2 meses para trabalhadores daquelas empresas que ficam em cidades afetadas pela questão da calamidade pública, e isso não adiantou. Então há uma reclamação por parte aqui do Palácio Planalto que há Eduardo Leite, ele quer sempre mais e não está satisfeito com essas ações que já foram anunciadas, que o governo federal considera que estão já de bom tamanho. Na segunda, aqui ontem, inclusive a gente não conseguiu falar ao vivo aqui no Poder Expresso, Léo, teve uma coletiva de imprensa, o ministro Paulo Pimenta ontem chegou aqui na capital federal e deve ficar até amanhã, porque hoje ele participa de uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, fez questão de vir porque havia uma dúvida se era virtual ou presencial. Paulo Pimenta ficou com medo que ficasse um vácuo se ele não viesse, dizendo que ele não queria responder, então ele veio. O assunto principal são aqueles inquéritos instaurados pela Polícia Federal logo que começou a catástrofe climática para apurar divulgação de fake news e como isso atrapalhou o não atendimento àquelas primeiras vítimas dessa tragédia, mas com certeza os outros assuntos envolvendo a catástrofe climática e que estão sendo politizados porque acaba tendo embate entre governo e oposição também vão ser assuntos debatidos lá na CCJ nessa audiência com o ministro Paulo Pimenta. Então esse é o clima nesse momento, o governo tendo noção de que é alvo, acaba sendo alvo, não só por parte das cobranças do governo gaúcho, que são legítimas porque a gente sabe que o Estado já enfrentava uma crise financeira e que claramente o Eduardo Leite não iria aceitar apenas a suspensão da dívida, mas a gente sabe que o cobertor é curto aqui do governo federal também, então o governo federal também tem limitações e esse embate todo segue acontecendo. Paulo Pimenta fez questão de vir para Brasília para não deixar esse vácuo de informação e que a oposição pudesse fazer da ausência dele argumento para viralizar nas redes sociais de que o ministro responsável pela reconstrução do Rio Grande do Sul não veio dar esclarecimentos aqui ao Congresso Nacional. E mais uma informação ainda sobre esse embate, a gente sabe que esse assunto sobre a questão do Rio Grande do Sul, a oposição também usou desde o início para desgastar o governo, ou pelo menos tentar desgastar o governo pelas redes sociais. O leilão para importação de arroz, que já era um assunto que já estava sendo usado pela oposição antes dele acontecer, porque os produtores de arroz, né, não só lá do Rio Grande do Sul, mas de outras regiões, fazendo pressão, porque eles não queriam essa importação, e aí a oposição batendo o pé que então não tinha por que importar arroz. Agora, com essa suspensão, a oposição, inclusive hoje, Tenente Coronel
Zucco lá num almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária, ele mesmo depois dessa anulação do leilão, ele já disse que vai seguir, ele estava coletando assinaturas para uma CPI do arroz, para apurar o leilão do arroz, e disse que vai manter esses pedidos para que aconteça uma CPI do arroz. É pouco provável que isso aconteça, apesar de toda a vulnerabilidade do governo em relação ao Congresso Nacional, é pouco provável que isso aconteça, porque primeiro o leilão acabou não acontecendo, nenhum centavo público foi gasto com esse leilão, porque como a gente já falou, antes de qualquer pagamento as empresas não comprovaram que podiam entregar, então se teve que cancelar o leilão. E o que se fala aqui no bastidor, Léo, é que algumas pessoas, não só Neri Geller, mas outros integrantes, hoje agentes que estão em cargos estratégicos lá na Conab, mesmo no Ministério da Agricultura, que poderiam ter tentado até mesmo sabotar esse leilão para, de novo, que o governo demonstrasse aí uma fragilidade em relação às cobranças que já vinha sofrendo. Tudo isso a gente vai ter que agora acompanhar nos próximos dias para saber se confirma ou não, Léo. Muito bem, Natália. Natália Freire daqui a pouco volta com a gente de novo para falar da Polícia Federal. Agradeço já esse início de participação aqui, Natália. Muito obrigado.